dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Graça e paz, amados irmãos da classe Zacá, da Primeira Igreja Batista de Santa Cruz. Tudo bem com vocês? Aqui é a Júlia falando. Hoje nós vamos estudar juntos a carta de Judas, da Bíblia, nosso livro sagrado. Nós já viemos da carta de 1ª e 2ª Pedro, né? Já algumas lições nessas cartas. E hoje, em uma única lição, nós vamos estudar a carta de Judas. Antes da gente orar, queria dizer para vocês que vai ser, embora a carta seja curtinha, são alguns poucos versículos, mas nós temos muita sustância, né? Imagina que você vai agora comer um mocotó. Então eu te convido a, se você puder, você separar um tempo, um local, abrir a sua Bíblia e ir acompanhando junto essa carta de Judas, né? As cartas, como a gente vem estudando, né? Geralmente a primeira lição da carta vai falar sobre o autor, o conceito histórico, mas nessa carta, como a revista está nos conduzindo, vai ser uma única carta, então vai ser um mocotózinho aí pra gente comer. E imaginando um mocotó mesmo, né? Quando a gente come mocotó, a gente senta, evita de comer à noite, né? Pesado. Mas, como a gente falou, boa noite, boa madrugada, não tem problema. Eu só te convido, né? A poder acompanhar na sua Bíblia, parar um tempo para você estudar, porque realmente tem muitos ensinamentos pra gente. E se o irmão ou irmã tiver qualquer dúvida, fale com o irmão Gutenberg, fale com o professor Gutenberg, porque minha primeira aula hoje, né, irmãos? Mas brincadeiras à parte, se os irmãos tiverem dúvida, não deixem de falar com a gente, pode falar com a gente no grupo ou no privado, que a gente, pela misericórdia de Deus, vamos ajudar cada um de vocês. Vamos orar? Senhor, obrigada por esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigada porque podemos agora estudar juntos a carta de Judas, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã que está acompanhando essa aula, que eles possam ser alcançados por essa palavra. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá então, né? Na nossa carta de Judas. E assim, logo de cara a gente já pensa, Judas, né? Que Judas é esse, né? E eu queria que vocês, para a gente começar, né, a gente refletisse e imaginasse que hoje a gente está recebendo uma carta e você vai lá ver a carta, o que que é, você se assusta, vê que não é conta de luz, não é conta de água, não é IPTU, não é IPVA, mas uma carta que tem um remetente, né? E o destinatário somos todos nós, né, do povo de Deus. Então já assusta a gente ver Judas, né? Porque é um nome que, embora fosse muito comum, né, na época lá que a Bíblia foi escrita, nos tempos de Jesus, é um nome que já traz um nome, né? Que o nome Judas, né, ficou com essa carga de traidor. E é engraçado ver, né, que por mais que a pessoa ímpia que seja, que ateu, não crê na Bíblia, mas é muito difícil a pessoa colocar o nome do filho de Judas. Eu, por exemplo, não conheço nenhum Judas, nunca estudei, nunca tive contato com nenhum Judas. Então, realmente, esse nome ficou esse estigma, né? Esse peso para esse nome. Então, vamos falar sobre um pouquinho, afinal, né? Quem é esse Judas? Lá no versículo 1 da nossa carta de Judas, ele já se apresenta como Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Vocês lembram quando nós estudamos a carta de Tiago? Nós falamos que o Tiago era meio irmão de Jesus, né? Ou seja, filho de Maria e José. A gente usa essa expressão, meio irmão de Jesus, né? Porque Jesus, embora foi concebido por Maria, ele foi fruto do Espírito Santo. José e Maria ainda estavam noivos, né? E Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Mas a Bíblia nos diz que José e Maria, eles esperaram, não tiveram relações, até o nascimento de Jesus, né? Então isso nos dá a entender que depois eles tiveram outros filhos, né?
Dentre esses, Judas e Tiago. Também teve muitas outras irmãs, como nos diz o texto. Então, Judas e Tiago eram irmãos, né? Lá em Mateus 13:55, fala o seguinte: não é esse o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então, aqui nesse texto já fala um pouquinho do nome até de outros irmãos de Jesus, que vocês se lembram também, né? A gente já falou isso lá na carta de Tiago, que estudamos, que os irmãos de Jesus vieram a se converter após a sua ressurreição, né? Lá em João 7, versículo 3 e 5, fala assim: os irmãos de Jesus lhes disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz, pois nem os seus irmãos criam nele. Então, quando Jesus estava aqui na terra, no seu ministério, os irmãos dele não criam nele, mas, para a glória de Deus, quando Jesus subiu aos céus, seus irmãos passaram a crer e levar o evangelho, né, a todos os lugares, né? Tanto que temos as cartas conhecidas de Tiago e Judas. E um fato muito interessante aqui para Judas, mesmo ele sendo meio-irmão, né, de Jesus, ele não se apresenta, né, com esse cargo. Judas, irmão do nosso Senhor Jesus, sou irmão dele, filho de Maria também. Ele não traz o cargo na frente do nome dele, né? Então a gente vê que é de uma forma muito humilde, né? Ele não dá uma carteirada, né? Mas ele se apresenta como irmão de Tiago. Então o Tiago já era bem conhecido naquele tempo também. Então é interessante isso, né? O Judas, ele não dá uma carteirada, né? Para que as pessoas... para levar a fama para ele mesmo, né? E vamos lá, quem são os destinatários dessa carta, né? Se o autor era filho de José e Maria, provavelmente a gente entende que essa carta foi escrita na Palestina. Mas a carta em si não dá indicação, não fala, é para a igreja tal, aos irmãos localizados em tal lugar, não fala. Nem cita o nome dos destinatários. Então a gente considera uma carta geral, embora que, primeiramente, na mente dele, tenha sido enviada para algum lugar específico. Vamos lá, o versículo 1, ele fala o seguinte: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Então, é isso o que ele fala, né? A única indicação que ele fala para quem ele mandou a carta, né? Judas, servo de Jesus, irmão de Tiago, aos que foram chamados, ou seja, para quem essa carta está sendo enviada, para aqueles que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados por Cristo Jesus. Então, a gente aqui já tem algumas coisas importantes para poder falar. Ele fala assim, aos que foram chamados. Nós, os crentes em Cristo Jesus, fomos chamados por Deus. Vamos lá abrir a Bíblia em Romanos 8, 28 e 29? Diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então foi o Senhor, Deus nos escolheu, né? E nós fomos chamados por Deus. Então quando Judas diz aqui, aos que foram chamados, nós fomos chamados por Deus. E amados também, né? Como diz em Romanos 5:8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, que amor de Deus, né? Que enviou o seu único filho para morrer em nosso lugar, para morrer em nosso favor. Quando nós não merecíamos, quando nós merecíamos levar aquela cruz, quando nós merecíamos pagar pelos nossos pecados, Deus enviou o seu Filho Jesus, que morreu em nosso favor. E guardados em Cristo Jesus. Olha o que diz 1 Pedro 1, de 3 a 5. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
por sua grande misericórdia, Ele nos fez nascer de novo por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada, que não muda nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Então nós estamos guardados em Cristo Jesus. Todo aquele que aceitou Jesus Cristo, que tem Jesus Cristo no seu coração, que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, tem a sua salvação guardada, né? Nós sabemos que não existe isso de passar a borracha na salvação. Ou a pessoa é salva ou ela não é salva. Uma vez salva, ela é guardada até o dia da redenção e não tem nada que possa tirar, arrancar essa salvação que nós temos por meio de Cristo Jesus. E no versículo 2, né, o Judas fala aqui, que vocês tenham cada vez mais misericórdia, paz e amor. Eu não sei se eu já falei aqui, mas só para lembrar, eu estou usando a versão NVI e a versão NVT da Bíblia. Então, qual era o motivo da carta, né, que Judas ele queria falar, né? Judas, assim, é uma carta curta e uma carta muito direta. Ele não enrola muito, ele vai, tipo assim, direto ao ponto. E nós sabemos que o Judas, ele estava com pressa, né? Pelo jeito aqui que ele estava escrevendo. Nós vamos entender aqui um pouquinho melhor. Versículo 3. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever, insistindo que batalhasse pela fé de uma vez por todas, confiadas aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Então, a gente vê aqui que ele ia escrever sobre uma coisa e escrever sobre a salvação, né? Provavelmente escrever sobre que a salvação é em Cristo Jesus, para as pessoas ficarem firmes na fé, que somos guardados, não sabemos, porque ele não teve tempo, não conseguiu escrever, pelo menos essa carta não foi revelada a nós. Mas o motivo aqui que ele vai falar e que ele quer combater, além de alertar, ele quer combater o perigo, né, que tem ali no seio da igreja sobre os falsos mestres que estavam infiltrados no meio da igreja. E é interessante, essa carta se parece muito com a carta de 2 Pedro, principalmente o capítulo 2 de 2 Pedro. E o Pedro às vezes fala assim, porque existem, essas pessoas podem vir a fazer, Judas já fala não, eles fazem assim, 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 desse jeito. Então Judas já é direto, ele quase dá um nome aqui de quem era, mas ele alerta muito para esse perigo, então, e ele vai dizer também como que podemos não cair nas garras dos falsos mestres, o que podemos fazer com as pessoas que caíram nas garras. É uma carta assim bem completa e bem interessante. Então ele estava com algo ardendo, algo urgente, tão urgente, né, que ele mudou esse motivo da carta. E aqui, voltando aqui no versículo 3, repetindo, amados, embora planejasse escrever-lhes com todo o empenho sobre a salvação que compartilhamos, entendo agora que devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé. Mas o que seria isso? Defender a fé. Esse termo, né, defendam a fé, aqui ele quer dizer o conteúdo da fé cristã. Ou seja, defenda aquilo que você acredita. Defenda a palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus, a Bíblia, é a regra de fé e prática do povo de Cristo. E nós sabemos também que a Bíblia está completa, né? Não tem lugar aqui para inserir um livro novo, colocar aqui uma outra coisa que aconteceu depois ou antes, ou um fato histórico. Não tem espaço. A Bíblia está completa. E do jeito que está revelada,
é a vontade de Deus para nossas vidas. Não tem lugar para outros ensinamentos fora da palavra. Não tem espaço para novas doutrinas, porque ele fala aqui, Judas, defendam a fé, ou seja, defendam o conteúdo, né? E nós sabemos muito bem que nós devemos cada vez mais sermos cuidadosos, diligentes em estudar a palavra de Deus, né? Como a gente tem feito. E graças a Deus que na nossa classe, na nossa igreja, nós temos estudado diversos livros da Bíblia, né? E conteúdos assim, meio mocotó mesmo, né? Como diz Paulo, né? Que tem a fase do leitinho, o novo cristão que está chegando e ele vai aprendendo, né? Sobre Jesus, os personagens. Mas chega uma fase que vem o mocotó mesmo, irmãos. E a gente, graças a Deus, está nessa fase do mocotó. Então vem essas coisas assim, muito profundas, né? Da palavra de Deus. Então, a gente vê cada vez mais a necessidade de nós, enquanto igreja, nós, enquanto classe, nós, enquanto crentes, sabermos, né? Conhecermos a palavra que nós vamos defender. Porque como é que você defende alguma coisa? Como é que você fala, ó, isso aí que você está falando é errado. Isso aí não está na palavra de Deus, se você não conhece. Imagina que um advogado, para defender alguém, ele tem que saber a causa toda, o histórico todo, né? Saber tudo, tintim por tintim, para ele levar, né, lá no tribunal, para ele poder defender, né, o cliente dele. Imagina se ele não procurar saber da história, não procurar ver documentos, coisas que comprovem, se ele só saber o nome da pessoa e o CPF, vai passar vergonha lá na hora do tribunal. Então nós, irmãos, precisamos cada vez mais sermos conhecedores da palavra de Deus e sermos praticantes, né, também dessa palavra. Então, voltando ao que nós estávamos falando, ele falou para a gente defender a fé, que foi de uma vez por todas confiada aos santos, ao povo santo. Então, aqui ele está dizendo, não tem espaço para outra coisa, outra profecia. E ali, enquanto ele estava escrevendo, né, o livro dele entrou no cânon sagrado da Bíblia, né? Esse conjunto de livros que nós temos. Então, não tem espaço para novas revelações. E a gente vê, né? Depois a gente vai até falar um pouquinho depois sobre isso, né? Muita gente apareceu com revelação de anjo. O anjo me falou, eu vi um anjo, sonhei. Ó, tem uma coisa nova aqui que é de Deus. Não, gente, a Bíblia já está fechada. Muitas seitas, inclusive, né, surgiram com essa questão aí de anjo, de sonho. Então, recapitulando, né, o motivo da carta de Judas é advertir os fiéis a não se renderem a falsos ensinamentos. Seu conteúdo ajuda os cristãos, nós, mesmo hoje, né, a permanecer firmes na fé. No mundo tão repleto de ideias distorcidas sobre o cristianismo, precisamos ser lembrados dos perigos dos falsos ensinamentos. Ele tem pressa em falar sobre esse assunto antes que a seita se alastrasse no meio da igreja. Então, essa mensagem, como foi urgente no tempo de Judas, ela também é urgente agora no nosso tempo. O outro ponto que nós vamos falar, nós falamos sobre o motivo da carta, que é combater os falsos mestres. E agora nós vamos falar que os falsos mestres precisam ser confrontados. Vamos lá para o versículo 4. Pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram a Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Então, nós temos aqui que tinha pessoas infiltradas no meio da igreja. Então, já podemos até imaginar o jeito de cristão, a roupa, né, de cristão, falando de repente jargão. E assim
se infiltraram lá no meio da igreja, né? Falando mentiras. Com qual intuito? De fazer pessoas serem induzidas ao erro. Esse tipo de falso mestre já apareceu e foi combatido em outros textos das Escrituras, né? Como nós vimos em Pedro também, né? Irmãos, o Senhor, pela sua graça, nos salvou. Nós não merecíamos a salvação, por isso, a graça, né? E o Senhor nos resgatou da lama do pecado e nos purificou, né? E aqui pensando também da lama do pecado, né? Muitas pessoas pensam assim: ah, mas eu fui criada na igreja, eu não me sujei muito com pecado, não. Mas, irmãos, todo mundo precisa da salvação. A criança precisa da salvação. A partir do momento que já tem entendimento, né, do pecado, das coisas certas e erradas. A pessoa, por mais legal, por mais honesta que seja, precisa da salvação de Cristo Jesus. O pecado nos afasta de Deus. Então, a gente sabe que não é por boas obras, não é pelo caráter que nós somos salvos, mas somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Então, essas pessoas, esses falsos mestres, se infiltraram e dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral, né? Ou seja, o Senhor, nós estamos lá no lamaçal do pecado, né? O Senhor, pela sua graça, nos resgatou. Mas nós não fomos resgatados para voltar para a lama. Imagina, o Senhor vai lá, nos resgata, nos limpa, nos dá vestes novas, roupa nova, como lá do filho pródigo, né? Que voltou para a casa do pai. Ganhou roupa, ganhou festa, para ficar lá com o pai. Aí imagina o filho pródigo vai lá e volta, errante pelo caminho, tendo recebido tudo de volta. Entendeu? Não bate isso, mas era isso que eles estavam pregando. Não, o pai é bom, o pai é legal. A gente pode se sujar o quanto que for, que ele nos lava de volta, que ele nos resgata. Ah, o Senhor perdoa, podemos fazer quantas coisas forem erradas. Deus é amor, né? Muita gente hoje em dia também fala isso. Ah, Deus é amor e só lembra dessa parte, né? Esquece que Deus também é justiça, né? E tem até uma música que diz, né? Tu me amas como sou, mas não me deixas como estou, né? É aquela escadinha da santificação que a gente da classe Zacá já conhece muito bem, né? Então, a Bíblia nos... E aqui, todo esse contexto aqui, tudo que ele está falando, é muito da parte do pecado da imoralidade sexual, né? Que estava assim, uma coisa, algo gritante, né? Lá no meio dessa igreja. E voltando aqui, falando do porco, né? Ou da pessoa que volta lá para a lama, Pedro diz, né? Em 2 Pedro 2:21, teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirmam-se neles o verdadeiro provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. Então é isso, né? A pessoa resgatada por Deus, dizendo que é a graça, que é só amor, e voltando para a lama. Então essas pessoas pregavam a imoralidade sexual. E nós cristãos sabemos que o sexo foi feito para o casal e dentro do casamento. Casal, homem e mulher e dentro do casamento. E hoje em dia nós vemos tantos crimes, tanta maldade, tanta barbaridade, porque as pessoas fogem desse mandamento de Deus, né? Infelizmente, nós temos a pedofilia, nós temos o adultério, nós temos tantas outras coisas mais que nem vale a pena a gente falar aqui, porque é pesado. Então, mas nós sabemos que existe, e existe isso gritante hoje em dia. E existiam pessoas, né,
infiltradas no meio da igreja que faziam isso, ou seja, pessoas religiosas que cometiam hoje. E a gente vê e sabe que, infelizmente, isso acontece em muitas igrejas. Queria eu, né? Queríamos nós, como a gente fala, né? Que isso acontecesse só lá no outro país. Mas, irmãos, precisamos estar atentos e vigilantes, né? E Deus nos chama, né? Para uma vida de santidade. Lá em Levítico 11:45 diz: sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo. Então, quando a gente fala que é só a graça, parece até que essa graça é piada, né? Não entendem a graça como um resgate, né? Não, é só a graça. Não precisa de santidade, não. Esquecem isso. Esquecem que o Senhor nos chamou para uma vida de santidade. Então, para nós que às vezes fica assim, gritante, será que isso acontece? Infelizmente, acontece, né? E eu vejo que muito hoje em dia falam que, é o amor. Se tem amor, pode tudo. Se tem amor entre um homem e um homem, uma mulher, se tem amor entre o casal de namorado que está quase para casar, o casal já tem idade. Não. O Senhor nos convida, nos chama, nos alerta para uma vida de santidade. E negar a santidade é como negar o sacrifício de Cristo, né? Então, voltando no nosso tópico, né, que os falsos mestres precisam ser confrontados, nós vemos novamente a urgência de sermos conhecedores da palavra de Deus, né, para poder confrontar quem fala mentiras. Próximo ponto. Os falsos mestres serão condenados. Judas, ele vai dar 3 exemplos do Antigo Testamento, né, para falar sobre essa condenação. E ele vai lembrar a gente aqui agora, como Judas é um mocotozinho, essa carta é bem substância, a gente vai lembrar alguns personagens lá do Antigo Testamento. Então ele vai dar 3 exemplos. Vamos lá ler Judas, o versículo de 5 ao 7. Ainda que já saibam dessas coisas, desejo lembrar a vocês que o Senhor libertou o povo de Israel do Egito, mas depois destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Também lhes lembro os anjos que não se limitaram à autoridade recebida, mas deixaram o lugar a que pertenciam. Deus os mantém acorrentados em prisões eternas, na escuridão, aguardando o dia do julgamento. E não se esqueçam de Sodoma e Gomorra e das cidades vizinhas, cheias de imoralidade e de perversão sexual de todo tipo, que foram destruídas pelo fogo e servem de advertência do fogo eterno do julgamento. Então vamos lá, ponto a ponto do que ele falou, né? Ele falou aqui do Egito, né? O povo de Israel. Então nós sabemos muito bem que Deus sustentou, libertou, deu provisões, deu lei, deu líderes dedicados e fiéis, porém eles se rebelaram, reclamaram, adoraram falsos deuses e se prostituíram. Deus destruiu toda aquela geração, permitindo que só Josué e Caleb entrassem na terra prometida. Isso vocês veem lá em Números capítulo 32. Anjos, né? Ele fala aqui sobre anjos caídos, né? Anjos que não se limitaram à autoridade recebida. Então, isso pode ser uma referência que ele não deixa claro, à queda de Satanás e aos anjos que os seguiram, né? E eles, além de serem expulsos, já receberam como destino a condenação eterna. Lá em Mateus 25:41 diz: em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá: fora daqui, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, Deus é justiça, vai fazer o mal, quer escolher esse caminho, esse destino de perversidade, perversidão, aí Judas alerta: olha o que aconteceu lá no Egito,
Olha, aconteceu com os anjos caídos que se rebelaram. Não aceitaram ali a porção que o Senhor deu para eles, queriam mais. E aconteceu tudo isso. E lá em 2 Pedro também diz, está reforçando isso, né? 2 Pedro 2,4, que Deus não poupou nem os anjos, lançou no inferno, né? Mas aí reforçando mais uma vez isso. E Sodoma e Gomorra, né? Nós lembramos muito bem que eram cidades lá do Antigo Testamento, lá no contexto de Abraão, Ló. Era uma cidade que amava a imoralidade sexual. Tentaram se deitar com anjos, no episódio que 2 anjos visitaram a casa de Ló. Isso está lá em Gênesis 19 e em 2 Pedro 6, 2, do 6 ao 9, ele fala: mais tarde condenou as cidades de Sodoma e Gomorra e as transformou em montes de cinzas, como exemplo do que acontecerá aos perversos. Em contrapartida, resgatou Ló, tirando-o de Sodoma, por ser ele um homem justo, afligido com a vergonhosa imoralidade dos perversos ao seu redor. Sim, Ló era um homem justo, cuja alma era atormentada pela maldade que via e ouvia todos os dias. Então, tinha um homem justo ali na cidade, né? Eu, estudando, até lembrei, né? Vi que, não sei se vocês lembram do episódio de Abraão, né? Que foi bem na parte que Abraão e Ló se separaram, né? E cada um escolheu o seu lado, e Ló foi lá para Sodoma e Gomorra. E Abraão, né, vendo tudo que estava acontecendo, Deus falou para Abraão que iria destruir a cidade que o Ló estava, né? Aí Abraão fala assim: Senhor, se tiverem 50 justos na cidade, o Senhor não salva não? Poxa, vai destruir a cidade por causa de pessoas. E tem gente justa lá. Se tiver 50 justos, se tiver 40. E Abraão vai fazendo essa oração, né, que a gente acha até engraçada, mas uma oração muito sincera. E Abraão por fim fala: se tiverem 10 justos, o Senhor não salva a cidade? E a gente viu que a cidade foi destruída, né? Porque nem 10 justos tinha. E a cidade foi destruída pelo fogo, acabou ali mesmo. E pior do que isso, né? É o fogo eterno, passar a eternidade longe do nosso Senhor. Então, todos esses exemplos são exemplos de pessoas ou de seres, né? Libertinos que rebelaram-se contra Deus. Não se contentaram com a porção dada pelo Senhor, né? E vamos ao próximo ponto agora. O caráter dos falsos profetas ou falsos mestres, falsos ensinadores, né? É reprovado. E agora Judas, ele fala com grande veemência, tipo assim, quase parece que Judas está virando a mesa nervoso, assim, com tudo que estava acontecendo ali bem na cara das pessoas, né? Bem no meio ali da igreja. E ele usa uma linguagem forte. Vamos lá, Judas, o versículo do 8 ao 13. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles! Seguiram o caminho de Caim, buscando lucro. Caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem águas, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Então, tá nervoso Judas, e não era para menos, né? Mediante a tanto lixo, né?
que estava lá dentro da igreja. Então, a autoridade. Os falsos mestres afirmam ter autoridade, né? Aqui no início eles falam, né? O versículo 8. Da mesma forma, esses sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e infamam os seres celestiais. E assim, ele fala sonhadores porque eles diziam que eu tenho autoridade com base em sonho. Porque é fácil se apresentar assim, né? Eu sonhei, Deus me deu autoridade, foi em sonho. Ninguém viu, ninguém testemunhou. As obras dele não falavam que ele era bom. Foi base no sonho. Assim é fácil, né? E além disso, viviam uma vida imoral e desprezavam as autoridades dos anjos. Anjo não existe. Eu tive um sonho, Deus falou comigo, foi no sonho, se apareceu lá para mim. Anjo não existe. Começavam a falar mal das autoridades celestiais, né? Que são os anjos. E seres celestiais, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Os anjos. Os seres celestiais possuem autoridade em relação aos humanos. E aqui a gente vê, né? Aí o mocotó do Judas, né? Para facilitar a nossa vida. Ele faz uma citação no versículo 9 que não tem em outro texto da Escritura. Então, ele possivelmente usou uma citação externa, né, que não está na Bíblia. Isso a gente sabe que não tem problema, porque outros autores também citaram outros textos, né, que não em si não estavam na Bíblia. É como se a gente pensasse hoje em dia, se a gente aqui na aula falasse de um filme, vocês viram o filme Milagre no Paraíso, o que aconteceu ali? Não está na Bíblia, mas também pode ser usado. É o que a gente tem também que chama de graça comum. Pessoas não cristãs ou até mesmo pessoas ímpias conseguem produzir algo de beleza, algo bonito, uma música boa. Pensa num Djavan, alguma coisa assim agora. Todo o material, tudo que essas pessoas, vamos pensar o Djavan, né, já que a gente tem o exemplo dele, tudo que ele fez pode ser usado, é bíblico, não sei, mas uma coisa ou outra pode ser usada, pode ter beleza, pode ter, mostrar até um pouquinho do amor de Deus ali, um pouco naquela letra, né? E abre parênteses, muito mais que às vezes nas nossas próprias músicas ditas cristãs, né? Que tem às vezes vingança, eu vou subir, vou ver quem não te estendeu a mão, vai sofrer. Fecha parênteses. Vamos lá, então, continuar. Então, ele cita isso do Arcanjo Miguel, mas para vocês entenderem isso, né, que não tinha em nenhum outro lugar. Esse texto externo ao qual ele recorreu dizia que teve uma briga entre o Arcanjo Miguel e o diabo acerca do corpo de Moisés, porque o diabo queria usar esse corpo para levar lá para os israelitas adorarem o corpo de Moisés, né? E morto não faz mais nada. Então teve essa briga, né, conforme esse texto externo, e o Arcanjo Miguel venceu e ficou com o corpo de Moisés, e onde foi enterrado não sabemos. Mas o contexto aqui do que Judas falou, né, dessa briga que teve, ele está falando que o Arcanjo Miguel, ele só usou a palavra Deus te repreenda. Então não tá falando aqui que não está nos ensinando a rebelião, a gente ficar gritando, tá amarrado, tá repreendido. Às vezes tem cristãos que falam mais no nome do inimigo do que no nome de Deus. Então, amados irmãos, nós vemos, né, na palavra de Deus que nós temos que vencer, né, primeiro o nosso pecado, né? A grande luta que existe não é contra o inimigo, é contra o nosso pecado, porque o inimigo já está derrotado. Em nome do nosso Senhor Jesus, que venceu.
na cruz por nós, que já estamos salvos, vimos aqui, que estamos salvos e guardados em Deus, né? Até o dia da vinda de Cristo Jesus. Então, como o arcanjo Miguel falou, Deus te repreenda. Então, nós sabemos que nós vencemos pela oração e pela palavra. Até quando Jesus foi tentado lá no deserto, ele gritou, chamou de chifrudo, ficou perdendo tempo com a acusação, falou. Venceu ali na palavra de Deus. Então, mais uma vez, reforçando que nós precisamos estar ligados, sermos conhecedores, defendermos a fé que nós cremos, defendermos aquilo que nós cremos. Então, amado irmão, estuda a palavra para que você também não seja enganado. Ore, jejue, vigie, feche as brechas, não dá brecha para o inimigo. E a autoridade é minha, carnal, para vencer o pecado, para vencer Satanás? Não. É do Senhor Jesus. É em nome do Senhor Jesus que nós vencemos. E ele fala aqui também de Caim, né? No texto que nós lemos. E, lembrando de Caim, é o exemplo de um homem que ofereceu um sacrifício que não agradou o Senhor. E ao invés dele se consertar com Deus, né? Lá em Gênesis 4, 6 e 7, o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus falou com ele de forma audível: se você fizer o bem, meu filho, você não vai ser aceito? Mas ele foi lá e fez pior, matou o irmão. Então a gente vê assim, né, como o pecado, ele cega e faz a pessoa cometer uma coisa pior, uma coisa atrás da outra. Então, irmãos, vamos vigiar e ficar firmes na palavra de Deus. E ele fala aqui também do Balaão, né? Dizendo que os falsos profetas caíram no erro de Balaão. E qual foi o erro de Balaão? Que até na carta de 2 Pedro também falou. É um profeta do Antigo Testamento que atuava por dinheiro. Ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus. E como Deus não permitiu, aí ele deu o jeitinho, né? Para o pecado, né? Sempre tem o jeitinho, né? Então ele foi lá e aconselhou o rei Balaque para que os homens de Israel tivessem relações com mulheres estrangeiras, para oferecerem sacrifícios a outros deuses. Assim, Deus iria se irar contra o seu próprio povo, né? Que era isso que o rei lá, Balaque, queria, né? Que Israel fosse destruído. Então ele plantou isso e foi o que aconteceu, né? E em Apocalipse é citado sobre Balaão, né? Que ficou com essa fama de um falso profeta, que foi destruído também. Lá em Apocalipse 2,14. Acompanha comigo. No entanto, tem contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Gente, quem se diz cristão e troca a mensagem do evangelho por influência, dinheiro ou fama é um falso profeta. Por quê? Ofereceram dinheiro para o Balaão, né? Até lá no livro de Números fala, né? Ofereceram dinheiro para Balaão, ele falou: vou ver com Deus e te falo. Poxa, irmãos, tem coisa que não é vou orar para ver se está certo eu receber essa propina, vou orar para ver se é certo eu receber esse cargo que de influência, que eu vou ter que fazer, dar um dinheirinho para alguém. Não tem que falar, vou ver com Deus. É dizer logo não. Mas o Balaão já caiu nesse erro também.
E como o Senhor, teve episódio lá da mula também que falou, né? A mula viu um anjo e o Balaque não viu. Só depois que o anjo se deixou se mostrar. Então, tem coisas que a gente tem que dizer, não, já de cara, não é eu vou orar para ver se Deus concorda. Não, já sabe que é errado, que não tá de acordo com a palavra de Deus, cai fora. Corá, né? Também fala aqui que caíram na rebelião, foram destruídos na rebelião de Corá, né? Corá e alguns homens da tribo de Ruben, isso ainda lá quando Moisés ainda liderava o povo de Israel, eles eram levitas, né? Levitas, vocês sabem que eram responsáveis pelos serviços ali do templo, dar um suporte ali para os sacerdotes, mas só quem oferecia sacrifício eram os sacerdotes, no caso dos filhos de Arão. Mas eles se contentaram com esse serviço de ser levita? Não, queriam ser sacerdotes. Então eles se rebelaram e falaram: ué, todo mundo aqui pode ser sacerdote. Por que só vocês que podem oferecer sacrifícios ao Senhor? Não, todo mundo aqui pode oferecer. Todo mundo aqui é santo para oferecer. E o que aconteceu? A terra abriu e engoliu eles vivos, os rebeldes. Lá em 2 Pedro 2, 19 a 21 também falam isso. Falam um pouco. Prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção. Ou seja, o que Corá estava levantando? Não, liberdade, todo mundo pode, todo mundo tem aqui o seu lugar. Mas na verdade isso não é liberdade, é ser escravo da corrupção. Pois cada um é escravo daquilo que o controla. Então, nós queremos ser servos escravos de Jesus Cristo, viver conforme a sua imagem e semelhança. Nosso desejo não deve estar nas coisas desse mundo, né? Não devemos ser escravos da corrupção. Não devemos deixar o pecado nos dominar, né? Isso é o que diz lá em 2 Pedro, o versículo 19. E depois ele fala que o Judas, o versículo 12, esses homens são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês têm, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. Se eu tivesse como, colocaria aqui a musiquinha do Titanic para lembrar a gente da rocha submersa. É aquela rocha que tá lá perigosa e a gente não tá vendo. Igual o Titanic mesmo. Ah, só uma pontinha. Pedrinha pequena, até alguém chuta isso daí, mas só que era uma rocha submersa. Imensa, que é até lá embaixo, muito enraizado, que o navio foi lá e já sabemos do final da história. E a rocha submersa causou uma grande destruição. E essas rochas submersas, se a gente não tomar cuidado, também podem causar uma grande destruição. Mas Judas também afirma que os falsos mestres vão ser destruídos. E ele fala que essas rochas submersas, essas pessoas estavam lá na festa de fraternidade, nos encontros da igreja, que os cristãos costumavam se reunir, né, para comer, fazer a celebração ali do culto, né? E tinha a comida, né? Cada um levava uma coisa, né? A festinha, como a gente gosta também dentro da nossa classe. E essas pessoas usavam isso para agir de maneira desonrosa, ali na luz do dia, fazendo maldade, sabe? Usavam as confraternizações para fazer coisas de maneira vergonhosa. E como ele fala muito aqui da imoralidade sexual, talvez até tivesse alguma coisa de sexo, alguma coisa de ser vergonhice nessas festas, né? E ele fala aqui, pastores cegos cuidando de si mesmos. Essas pessoas que diziam ter autoridade, né, por sonho, revelado de algum jeito, negavam as autoridades espirituais, cuidando só do seu próprio umbigo. E também ele fala aqui
nuvens, né? O que ele fala aqui das nuvens, nuvens sem água, impelidas pelo vento. Imagina, você olha para o céu, caramba, tudo preto, vai cair uma chuva daquelas, né? Aí tu fica esperando, tira a roupa da corda, daqui a pouco era nada. Sai a nuvem, se espalha, tu fica assim, caramba, nariz de palhaço que eu tô, hein? E é isso, né? Você olha, poxa, deve ter autoridade e tudo, mas é nada. E ele ainda fala: árvore sem fruto, 2 vezes morta e arrancada pela raiz. Judas nervoso. E no versículo 13: são ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Imagina tu ver a Baía de Guanabara, né? Imagina um turista, né? Olha que lindo, vou lá tomar um banho. Aí botou o pé, tem um sofá, tem uma meia, tem um sapato. Porque parece, mas não é. É espuma. Imagina aquela mancha, né, na água lá da Praia da Barra, aquele negócio preto, vergonhoso, horrível, manchando, né, a mácula e trazendo vergonha para a igreja, né, um lugar santo, de pessoas santas vivendo isso e envergonhando o evangelho, né? Mas aqui Judas no final já fala que já está reservado a mais densas trevas para esses falsos mestres que agem dessa forma. E os falsos mestres são conhecidos. Judas 1, do 14 ao 16. Mais mocotó aí que ele vai falar do Enoque agora. Enoque, que viveu na 7ª geração depois de Adão, profetizou a respeito desses homens, dizendo: ouçam, o Senhor vem com seus incontáveis milhares de santos para julgar a todos. Convencerá os pecadores de seus atos perversos e dos insultos que pronunciaram contra ele. São murmuradores e descontentes, que vivem apenas para satisfazer os próprios desejos. Contam vantagens em alta voz e bajulam outros para conseguir o que querem. Queríamos nós, né? Que isso não acontecesse nos nossos dias, né? Mas parece que a gente está lendo isso, alguém mandando uma mensagem no Zap, né? De tão atual que tá. Eles lhe disseram nos últimos tempos haveriam zombadores cujo propósito na vida é satisfazer seus defeitos, seus desejos perversos. Eles provocam divisão entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não tem neles o Espírito. Essa profecia que fala aqui de Enoque, que viveu da 7ª geração depois de Adão, mas não tem em outro lugar nas escrituras, né? Só aqui em Judas. E a gente entende então que ele tirou novamente de uma fonte externa, não pegou algum texto do Antigo Testamento, mas usou uma fonte externa. Mas como nós falamos, se Judas citou e isso está na Bíblia, isso que está escrito aqui na Bíblia é verdade. Não quer dizer que todo o texto que ele citou, toda a fonte, seja verdade, mas se esse texto entrou na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus, então essa profecia é verdade. E Judas está querendo dizer que Deus vai vir e vai julgar a todos, os falsos mestres também. Não vai ter essa de impunidade, não tem essa de mas a graça vai passar batido, o falso mestre vai sofrer nada, enganou todo mundo. Não é isso. E também ele fala sobre os falsos mestres são murmuradores e descontentes. E assim a gente já imagina. Por que eu não posso fazer tudo o que eu quero? Começam as desculpas, né? A carne é fraca. Tudo é em nome do amor. Deus perdoa. Se tá dando certo, olha, essa corrupçãozinha aqui. Se a traição tá dando certo, é porque é de Deus. Não, muitas pessoas, exemplos, né? A gente já até vê, né? Não, vou largar a esposa, o esposo, o cônjuge para ficar com a pessoa. Vai ser uma nova família. Gente, cuidado com essas mentiras,
desses murmuradores. E muito cuidado também, irmãos, sempre procuram viver uma vida que seja de acordo com o coração de Deus, né? Com a vontade de Deus. Orem por isso. Na dúvida, siga a palavra, porque às vezes tudo tá dando certo, como lá naquele episódio de Davi, né? Davi fugindo de Saul, naquela confusão toda, Saul querendo matar Davi. Em pelo menos duas oportunidades, Davi estava ali de cara com Saul, prontinho para matar, ia matar e acabou. Parecia que estava tudo conspirando a favor. Até o servo dele chegou a falar uma vez: pô, é de Deus, cara, aí na tua frente, o Senhor vai fazer justiça. Davi falou: não, eu não vou ser um assassino, né, dessa forma, deixa que Deus cuida dele, vamos dizer assim. Então, irmãos, pode ser que tudo esteja conspirando para você assumir algo de errado, para você fazer algo que não está de acordo com a vontade de Deus, mas siga a palavra. A palavra é o nosso norte, a palavra de Deus. E fala aqui também que os falsos mestres eram bajuladores, né? Ou seja, eles conheciam ali, né, o povo da igreja. Olha que igreja bonita, que membros bonitos, olha que irmã bonita, olha que irmão bonito, família bonita, né? E isso bajulava, falava, aumentava a historinha, fazia elogios para fazer a maldade ali no meio da igreja, né? E vocês imaginam, né? A dificuldade dos crentes fiéis ali naquele meio, né? Imagina uma família inteira, às vezes sofrendo, às vezes com as lutas do dia a dia, e os falsos mestres prometendo vantagem, prometendo oba-oba, prometendo que não precisava sofrer por Jesus, não precisava carregar a cruz, que era um graveto só. Então vocês imaginam, né, a dificuldade dos crentes fiéis ali, né? E um outro ponto que Judas traz um ensinamento pra gente, que a igreja deve cuidar-se, né? E se compadecer dos que foram afetados, né? Então agora Judas que estavam falando, ondas do mar, vocês aí, Baía de Guanabara, vocês aí, Titanic, essa rocha submersa, vocês aí, agora ele amansa a voz. Como que a palavra de Deus ela é poderosa, né? E que como a palavra de Deus ela é perfeita para as nossas vidas. Versículo do 20 ao 22. Mas vocês, amados, olha a palavra de carinho aqui. Edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé. Orem pelo poder do Espírito Santo e mantenham-se firmes no amor de Deus, enquanto aguardam a vida eterna que nosso Senhor Jesus Cristo lhe dará em sua misericórdia. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. A outros, salvem-nos, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Então, ele já começa com: amados, edifiquem. Olha o conselho prático, né, para aquelas pessoas que foram afetadas, né, pelos ensinamentos dos falsos mestres. A gente sabe que pode acontecer, seria muito bom, né, se nós aprendêssemos com o erro dos outros e nós não errássemos, né, mas nós sabemos da escadinha da santificação, né, é um processo. Pode ser que em determinado dia a gente erre mais, embora nós precisemos, né, tá aí alerta de sempre ficarmos cada vez mais atentos, ligados, alertas, para sermos santos, né, como o Senhor nos convida. Então, edifiquem uns aos outros em sua santíssima fé, né, como se fosse uma parede, né, de tijolos. Cada tijolinho ali unido, junto, brecha fechada, a igreja, né, do Senhor Jesus.
e edificados, né? Edificação, essa firmeza é a palavra de Deus. E ele fala também, orem no poder do Espírito Santo. Então, irmãos, somos conduzidos aqui por Judas a fazermos orações sinceras, mas no Espírito Santo. Não é oração no sentido, imagina que a pessoa está lá com problema no casamento. Senhor, me ajuda, voltando, né? Imagina que a pessoa está com um problema no casamento. Ah, Senhor, me ajuda a me livrar desse casamento aqui que não está dando certo, não. Quero separar aqui a família. Não, pelo contrário, Senhor, eu creio que a família é uma instituição tua. Ajuda-me, Senhor, a estar unido com o meu cônjuge, a estar unido com os meus filhos. Isso é orar no Espírito, Senhor. Ou então, Senhor, me ajuda a esperar um casamento vindo do Senhor para eu formar uma família. Na dúvida, se a tua oração está certa ou não, ora a palavra. Senhor, eu creio que a minha família toda pode te servir junta. Pode te adorar junto. Senhor, eu creio na salvação da minha casa, da minha família. Senhor, eu creio em filhos para a tua honra e para a tua glória. Então, orem no Espírito Santo, ora de acordo com a palavra de Deus. E ele também fala aqui, mantenham-se firmes no amor de Deus, até que ele venha. Nós vimos aqui tudo o que o Senhor Deus, nosso justo juiz, há de fazer àqueles que o afrontam, né? Mas nós, os crentes, devemos estar guardados no amor de Deus. Não devemos dirigir nossas vidas por medo, mas em temor e amor ao nosso Senhor. Lá no livro de João 14:23 diz, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos e faremos nele morada. Então nós obedecemos a Deus, não é por medo, me tremo, mas é por amor. E quem ama a Deus, guarda a sua palavra, né? Então, ele fala aqui para a gente se manter firme, né? Nesse amor até que ele venha. Também diz, tenha compaixão daqueles que vacilam na fé. A outros, salvem-nos, arrebatando-os do fogo. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. E um cristão verdadeiro, como nós já falamos, pode ser que aconteça de um irmão nosso ser iludido por um falso mestre. E a gente vai, exclui essa pessoa, nunca mais fala, tira o contato do Zap, bloqueia, porque essa pessoa fez isso. Imagina que o teu vizinho, no apartamento ou na casa do lado, tá pegando fogo. Lá o apartamento tá com criança em casa, tá, a família toda lá tá pegando fogo. Aí tu vai falar, também? Tá pegando fogo, eu também não fecho o gás. Também eu fico usando queimador em casa, tá vendo? O botijão para trás do lado de fora, botou do lado de dentro, aí queimou. Não, você vai lá e ajuda, pode salvar aquela família de morrer. Tirar aquela família lá do fogo, ajudar, né? Com alguma coisa, pegar um documento, sair todo mundo correndo dali. Então você pode ajudar alguém. Mas aqui o cuidado. Você vai lá e tira. Você não vai lá e fica junto no fogo, não. Leva uma carne para assar o churrasco e fica lá com a família morrendo, não. Então ter o cuidado e o limite. Tá pegando fogo? Pô, até o fedor dessa roupa queimada aqui é ruim. Aí não quero isso, não. Então, cuidado também com quem vocês orientam, né? Não é na fofoca também. Irmão, conta aí o que tá acontecendo. Não, fala mais. E acabar se envolvendo e acabar pecando, né? Até caindo na imoralidade também. Então é assim, trouxe do fogo? Ajudou, ajuda ali, né? Conforme
o que você puder, ou conforme o que a palavra também nos ensina. Só repetindo, não é para resgatar e ficar lá no fogo, não. É continuar odiando o pecado, mas isso você mostra amor e compaixão pelo pecador. E, para finalizar, a igreja deve confiar que Deus há de nos guardar. Nós não perdemos a salvação, né? Nossa salvação está guardada em Cristo Jesus, mas nossos pecados entristecem, né, a Deus. Mas Judas 1, no versículo 24 e 25 diz: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Então, irmãos, Deus é soberano e com muito amor Ele nos alerta sobre os perigos desse mundo. Então, estejamos atentos para a gente não cair em cilada. Que o desejo do nosso coração e o nosso esforço seja de estar com as vestes limpas perante o nosso Senhor Jesus. Oremos no Espírito Santo para que Ele nos livre de todo mal nessa nossa jornada rumo ao céu. E terminamos aqui com uma doxologia, né? Eu, quando era criança, eu lembro que tinha até uma música que dizia doxologia. O que é isso? Mas doxologia significa oração, cântico ou hino de glorificação. E terminamos assim a nossa aula. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder, autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Amém, irmãos. Aqui eu me despeço. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. E tchau, tchau.